A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, aqui em Santo André, no Jardim Alvorada, diretamente para podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus e louvar ao Senhor com aquilo que nós temos para entregar diante da sua obra. Louvo a Deus pela sua vida, irmão, internauta, que está conosco nesta tarde, para receber um pouco da porção da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, abrir a sua mente e conduzi-lo nesta noite, nesta tarde, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez e estamos quase no início, da revista Betel, a revista dominical Betel, que é a que nos traz informações nesse segundo trimestre de 2025. E nos mostra um pouco da palavra do Senhor. Estamos falando um pouco sobre Neemias, no livro de Neemias, aquele rapaz que foi levantado por Deus para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém depois da guerra. Tudo foi destruído e Deus, depois de um tempo, levanta Neemias para poder reconstruir os muros e as portas. E ali esse jovem, esse rapaz se levanta, sai do seu canto de conforto, da sua posição, e segue para Jerusalém para fazer a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição 3, que nos diz assim, lidando com vozes contrárias, vozes, aquelas vozes que ficam nos nossos ouvidos, todas as vezes que nós fazemos, nos propomos a fazer algo para Deus, na sua casa, fazer a sua vontade, levantar um ciclo de oração, fazer uma campanha, sempre tem aquelas vozes que ficam nos nossos ouvidos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre elas, como lidar com essas vozes. O texto áureo, que está em Neemias 2,17, nos diz assim: Então lhe disse, bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo, vide, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2,17. A verdade prática nos fala, é preciso buscar equilíbrio e maturidade em Deus, para enfrentar as oposições que venham a surgir em tempos de reconstrução. O texto base está em Neemias 2, que vai do versículo 18 ao versículo 20. Depois você leia aí na sua casa, medite um pouco nessa palavra, para que possa entender um pouco mais do que nós vamos falar aqui hoje. A introdução nos fala assim: depois que Neemias recebeu permissão do rei Artaxerxes para ir a Jerusalém, ele enfrentou o desafio de lidar com a realidade da cidade e de seus moradores na pós-guerra. Foi preciso unir e animar o povo, além de enfrentar as vozes contrárias à reconstrução da cidade então derribada. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essas vozes, Hoje falaremos de uma situação bem comum, aquela situação em que todo cristão, ou até na vida circular, as pessoas enfrentam toda vez que elas procuram fazer algo do bem, algo, principalmente na obra de Deus, Quando nos levantamos para fazer e obedecer à vontade de Deus, os opositores, aqueles que não querem que nós andemos, que nós vamos à frente, eles se levantam. As vozes vêm nos nossos ouvidos, não vai dar certo, desista disso, é complicado, é difícil. Então, essas vozes, elas procuram nos desanimar, elas procuram nos tirar da presença de Deus. E na vida de Neemias não foi diferente. Quando ele foi levantado por Deus para fazer a vontade dele, do Senhor, ele viu ali uma certa dificuldade, A dificuldade dele, vamos dizer assim, que não era tanto a
a reconstruir os muros, reconstruir as portas, mas sim enfrentar os opositores, aqueles que não queriam ver a obra andar. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas vozes e entender como que nós podemos lutar, como que nós podemos nos prevenir, como nós podemos nos defender dessa situação, né? Neemias aqui, ele foi até o rei Artaxerxes, e ali ele pediu permissão para ir a Jerusalém para reconstruir os muros e trocar as portas, reconstruir as portas. E o rei autorizou e deu a ele todo o mantimento, toda a autoridade para que ele fosse lá e resolvesse isso, né? Então, é certo que quando nós fazemos essas coisas, algo sempre acontece. Algo sempre tenta nos tirar da posição, né? Nós vamos falar assim, por exemplo, na vida circular, quando a pessoa fala, eu vou comprar um carro, por exemplo, eu quero comprar um carro. Sempre vem aquelas vozes, mas você não tem dinheiro, mas você vai financiar e vai pagar 3 carros, mas você não sabe olhar o carro vai vir com problema. Sempre tem aquelas coisas, aquelas dificuldades, aquelas pessoas que se levantam para nos tirar a vontade, o desejo, né, o sonho, matar nossos sonhos. E na vida de Neemias foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele se levantou para fazer essa obra, para fazer a vontade de Deus, ali nós vemos que se levantaram alguns opositores contra a vida dele. Alguns opositores que não queriam que os muros e as portas fossem reparadas. E a primeira coisa que Neemias fez e que nós devemos fazer é identificar os opositores locais, né? Ali ele vendo que ali no local havia 3 opositores, um chamado Sabalate, o outro Tobias e o outro Gesem. Sabalate, ele era um homem importante, ele foi governador de Samaria e teve laços familiares com os sacerdotes de Israel. Então, ele já tinha um cargo importante, era um forte influente, uma influência muito forte naquele local. Depois de Sabalate, também se levantou Tobias. Tobias era servo amonita, tratava-se de um conselheiro ou um assessor de Sabalate, né? Ele estava ali de braços dados com Sabalate. Então, nós temos ali o governador, agora nós temos o conselheiro, né, de Sabalate, contra Neemias, homens que se levantaram para tirar Neemias da posição. Sabalate tinha grande influência entre os judeus e também era parente de sacerdotes. Olha só a posição em que encontravam esses homens e o que Neemias iria enfrentar. Inclusive, Tobias, ele tinha no templo um local reservado para ele, que antes era o local que era reservado para receber os dízimos e ofertas. Então, ali prepararam esse local para que Neemias ficasse no templo, tivesse um local ali, uma foto, uma estátua, uma homenagem a Tobias, né? E depois de Tobias se levantou também Gesem, provavelmente era um governante das províncias da Arábia, também tinha grande influência naquele local. E os judeus os respeitavam, né, os ouviam, principalmente porque eles tinham o quê? Ligação com os sacerdotes, os homens que eram escolhidos para estar ali fazendo a parte espiritual naquele local, em Jerusalém. Então, nós vemos que Neemias, durante todo o tempo que esteve em Jerusalém, ele enfrentou forte oposição, ele enfrentou situações difíceis, pessoas que se levantavam para tirá-lo da posição, para desanimar. Então, ali ele conseguiu identificar já quem eram os seus opositores, quem eram aqueles homens que se levantariam contra ele, e ele já estava se preparando. É isso que nós temos que fazer também em nossas vidas. Todas as vezes que nós nos levantarmos para fazer a vontade de Deus, ou fazermos algo que nós temos como um projeto em nossas vidas, nós temos que procurar os opositores, identificá-los, para podermos combatê-los, né? Para podermos estar atentos a essas vozes que vão chegar em nossos ouvidos, que vão tocar na gente, que vão se opor à nossa vontade. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui é que Neemias identificou os seus opositores, e ele se revestiu ali de uma certa defesa, né? Ele viu também, a segunda coisa que nós temos que ver é que se os inimigos, os opositores, eles estão unidos, eles estão ali num só
como podemos falar, numa só vontade ou num só pensamento, né? Então, nós vemos que essas três pessoas que estavam contra a restauração de Jerusalém, eles estavam unidos, principalmente porque eles faziam parte de um núcleo de influência, de pessoas importantes, e eles estavam com o mesmo pensamento. Então, Neemias, ele identificou que essas três pessoas estavam em união, e ele devia estar atento com isso. A Bíblia também nos registra outras situações similares, como, por exemplo, Datã, Coré e Abirão, e Números 16, 25, que se levantaram, Acabe, o rei Acabe e a rainha Jezabel, que se levantaram contra os profetas de Deus, Ananias e Safira, que se levantaram contra as ofertas, contra os propósitos dos discípulos e dos apóstolos naquela época de Atos, no livro de Atos. Então, nós vemos aqui que é algo comum e que nós temos que estar sempre preparados para essas coisas. Então, nós identificando os opositores e vendo que eles estão unidos, nós temos que nos revestir do capacete da esperança, Não deixar a nossa esperança morrer, não deixar a nossa esperança desfalecer. Nós temos que continuar a nossa caminhada para fazer aquilo que Deus nos pôs no coração e lutarmos contra essas pessoas. Tobias, que era governante judeu amonita, fez forte pressão para que as obras fossem paradas, pois gozava de boas relações de amizade com os sacerdotes e nobres de Jerusalém. Então, aqui nós vemos que há uma forte influência para que aquela obra fosse parada. Não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida, todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo. Sempre vêm os opositores contra a nossa vontade, contra o nosso desejo, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos e contra aquilo que Deus pôs nos nossos corações para executarmos. Então, nós temos que manter aqui o capacete da esperança, identificar os nossos opositores, ver se eles estão unidos ou não, qual que é o pensamento deles, e entender o que eles querem, qual a vontade deles, a oposição que eles estão pondo contra as nossas vidas. O tópico 1.3, os opositores se revelam diante da obediência, da obediência. Então, nós entendemos aqui que é fácil identificá-los, porque eles se rebelam, eles mostram ali a sua vontade, o seu caráter, aquilo que eles estão tentando executar nas nossas vidas. A maneira como algumas pessoas reagem ao ver o sucesso alheio revela seu caráter e intenções. Como, por exemplo, Judas Iscariotes. Olha, um grande exemplo aqui de Judas Iscariotes. Diante da situação de ver a mulher derramar um vaso de bálsamo, de nardo puro, de grande valor, nos pés de Jesus, revelou seu interesse, ele revelou ali a sua vontade, aquilo que estava no coração dele, em vender o perfume e roubar o dinheiro, como detalhado nos textos bíblicos de João 12, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vemos aqui que o interesse daquele homem, de Judas, não era porque queria vender aquele perfume, aquele nardo, para abençoar os necessitados. Não, ele estava interessado ali em vender aquele nardo para que eles viessem a entrar o dinheiro no caixa e ele pegar desse dinheiro, porque ele cuidava, dos dízimos e das ofertas. Ele cuidava das ofertas daquela época, quando os discípulos, as pessoas que acompanhavam, ofertavam ali para Jesus. Então, nós vemos aqui uma situação onde nos fala um exemplo claro, Eis a lição que devemos aprender e sermos prudentes, vigilante e atento aos sinais à nossa volta, agindo com sabedoria diante dos opositores que surgem, quando principalmente estamos fazendo a vontade de Deus. Então, aqui nós vemos três condições importantes. A primeira coisa, quando nós quando nós decidimos fazer algo, ou na nossa vida secular, ou para Deus, nós temos que fazer
essa lição aqui, identificá-los, ver se eles estão unidos e ver qual que é o propósito, qual que é o caráter dessas pessoas, né? E nos revestimos do capacete da esperança. Nós temos que estar ali sempre preparados para aquilo que venha diante de nós, porque é comum essas coisas entre nós, entre o povo de Deus, principalmente, quando nós nos levantamos para fazer algo na igreja, um ciclo de oração, um local um culto em casa, sempre há uma oposição às nossas vidas. E Neemias, ele já estava aqui se preparando para quando chegasse em Jerusalém, ele já sabia com quem que ele ia ter que lutar, com quem que ele queria, quem queria tirá-lo da posição, quem queria tirá-lo da presença do Senhor, da obra, da vontade de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, ele já foi para Jerusalém revestido do capacete da esperança. Ele já foi para Jerusalém ali preparado para lutar contra aquelas pessoas. E ele tinha um propósito no seu coração: nada o tiraria da vontade de Deus, nada o barraria daquilo que Deus colocou no seu coração. E é assim que nós devemos lutar também. Não desfaleça diante dos seus sonhos, da sua vontade, do seu desejo, dos seus projetos e daquilo que Deus colocou no seu coração. Procure lutar, procure insistir, procure caminhar. Reconheça os seus opositores, veja qual é o caráter deles, veja se eles estão unidos, se estão em um só pensamento, se cada um tem um propósito diferente, né? E veja qual que é a posição deles para poder lutar contra essas pessoas. É algo importante que nós temos que fazer, principalmente no início, para que de primeira mão nós não percamos a esperança do nosso propósito. Neemias buscou conhecimento e agiu com prudência. Aí vem a segunda fase, depois de conhecer, depois de identificar, depois de ver a situação, depois de ver quem estava contra ele, ele foi buscar conhecimento e agiu com prudência. É interessante isso daqui. Neemias, sabendo da oposição que o esperava em Jerusalém, agiu com prudência e sabedoria. Como assim? Neemias guardou tudo em secreto. Olha que importante, né? Neemias guardou tudo em secreto. Tudo que ele ia fazer estava somente com ele. Ele não espalhou a ninguém. Chegando em Jerusalém, não comentou com ninguém sobre seus planos, pois isso despertaria seus inimigos. Está lá em Neemias 2:12. A Bíblia nos ensina que há tempo de calar e tempo de falar, em Eclesiastes 3:7. Devemos estar atentos para abrir nosso coração com pessoas, principalmente com as que não conhecemos ou de caráter duvidoso. É aquele tal negócio, contar o seu sonho. Nós vemos um exemplo bem claro lá quando José, ele contou o seu sonho aos seus pais, aos seus irmãos. Os seus pais foram reclamaram, né, se levantaram contra aquele sonho, e os seus irmãos ficaram furiosos e tentaram matar, e tentaram vender a José. Então, quando nós contamos os nossos sonhos, quando nós contamos aquilo que está em nossos corações, nós temos que estar muito atento a quem nós vamos contar, com quem nós vamos compartilhar. De preferência, fique para você seu sonho, trabalhe nele, lute por ele, guerreie por ele, deixa Deus agir, né? Porque no momento certo o seu sonho vai chegar. Se é da vontade de Deus, se é aquilo que o Senhor quer para a sua vida, não se preocupe. Deus vai agir e vai fazer aquilo que está no seu coração, né? Porque nós temos que ter habilidades aqui importantes. Olha, a primeira habilidade, tempo de calar e tempo de falar. Nós temos este tempo, sabemos com quem falar e com quem não devemos falar. E devemos estar atentos
para abrir o nosso coração. Com quem? Com pessoas. É importante isso, nós conhecemos quem está ao nosso lado, como nós vimos aqui no tópico 1. Né? Conhecer quem são os nossos inimigos e quem são nossos amigos, quem podemos compartilhar e quem não podemos compartilhar os nossos sonhos. Nós temos que estar muito atento a isso. A habilidade de falar em momentos, de guardar palavras, que é importante, né? Nós temos que falar o necessário e guardar aquilo que é para a nossa edificação. O silêncio pode ser mais importante que a ausência das palavras. Fica calado, fica quietinho, fica orando, fica aí no seu coração, meditando e falando com Deus. O seu silêncio, né, vale mais que muitas palavras. A ausência de palavras é importante nessa hora. Falar na hora certa com as pessoas certas, né? Com quem nós podemos dividir os nossos sonhos? Se você quer dividir, se você quer falar com alguém, procure uma pessoa de caráter bom. Procure uma pessoa que possa ouvir e te ajudar com os seus sonhos. Né? Não procura espalhar os seus sonhos com pessoas que não têm interesse na sua vitória, não têm interesse naquilo que você quer. Então, você tem que estar muito atento, identificando os seus inimigos, vendo se eles estão unidos, né? E lutando contra eles, estando preparado, revestido com o capacete da esperança, principalmente. Então, a primeira coisa que Neemias buscou aqui com conhecimento e prudência foi guardar em segredo tudo aquilo que estava no seu coração. A segunda coisa que Neemias fez aqui, ele buscou conhecimento. Neemias, entrando em Jerusalém, manteve seus planos em sigilos. Porém, lhe faltava um elemento importante, que era reconhecer a realidade do terreno. Reconhecer a realidade do terreno. Você tem um sonho? Nós temos um sonho, nós temos um projeto nas nossas vidas. Vamos ver, vamos estudar primeiro a realidade dessa situação. É da vontade de Deus? É algo que nós podemos alcançar? É ou não aquilo que Deus preparou para a sua vida? Então, nós buscamos estudar a realidade. Você tem capacidade de comprar um carro, por exemplo? Tenho capacidade. Mas você sabe dirigir? Não, não sei dirigir, eu não tenho carro. Então, é uma realidade meio infrutífera. Você tem que primeiro ir buscar conhecimento, saber, aprender a dirigir, para depois comprar o seu carro. Essa é a realidade que nós temos que estudar, para que nós venhamos a ter vitória. Imagine você comprar o seu carro sem saber dirigir, sai com o seu carro na rua, lá na esquina tem uma Brits, lá na esquina tem uma Brits, a polícia te para, vê que você está sem carta, leva seu carro. Acabou o seu sonho. Que tristeza. Então, é algo que nós temos que estudar, buscar conhecimento da realidade do terreno, né? Buscar caminhar de acordo com a lei e com a vontade de Deus, aquilo que o Senhor preparou para você. Por isso, fez uma inspeção noturna dos muros e das portas, avaliando com precisão o que precisava ser reconstruído. Então, Neemias, ele foi lá primeiro, ele entrou em Jerusalém caladinho, não falou com ninguém, ficou ali, esperou anoitecer. Chegando ao anoitecer, ele foi lá, deu uma volta nos muros, olhou as portas, olhou os muros, viu a realidade daquilo que ele precisava fazer, para depois ele buscar conhecimento, ele buscou conhecimento com prudência. Ele fez ali aquilo que era certo, né? Ele não espalhou a sua vontade, ele não buscou ajuda, ele não buscou esforço, ele não buscou força, sem primeiro ver a realidade daquilo que estava à sua frente. Essa posição de Neemias é bíblica, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, dependência de Deus, mais informação correta, decisão sábia. Olha que soma maravilhosa. Dependência de Deus. Primeiramente, tudo que nós vamos fazer, nós dependemos de Deus, temos que pedir a Ele. Mas a informação correta, você tem condição daquilo, você pode fazer aquilo, você está preparado para fazer aquilo, é a decisão correta, igual decisão correta.
Toda dependência de Deus e com a ação certa, com dados e diagnósticos corretos, tende a prosperar. Porque reverência, discernimento com reverência, discernimento e diligência. Tudo aquilo que nós fazemos na dependência de Deus tende a prosperar, tende a seguir à frente, se é a vontade de Deus. Então nós temos sempre temos que buscar conhecimento e dependermos de Deus. Como está aqui, Neemias dependia de Deus. Neemias tinha recursos e o conhecimento necessário para executar seus projetos, mas decidiu depender de Deus. Ou seja, ele recebeu lá do rei recursos, ele recebeu lá do rei conhecimento, ele recebeu autoridade para executar o seu projeto. Mas o que ele fez? Ele não precisava só disso, ele dependia primeiramente, ele viu que ele dependia primeiramente de Deus. E ele foi buscar a dependência de Deus. Mas decidiu depender de Deus. Ele orou, ele orou para falar com o rei, conhecendo que a mão de Deus era com ele. E também diante do seu inimigo, ele demonstrou uma confiança inabalável em Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós vamos fazer, nós temos que ter uma dependência de Deus. Devemos estar atentos para não cairmos em armadilhas de autoconfiança, né? Aquela armadilha de autossuficiência. Eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu tenho poder, eu tenho conhecimento, pessoas influentes. Isso é um erro muito grave que acontece na vida do cristão principalmente, né? Eu sou importante, eu posso fazer isso, eu oro e Deus faz. É perigosíssimo essas coisas. Então, nós temos que ficar atento, nós temos que estar atento para não cairmos nessas armadilhas de autoconfiança e autossuficiência. Toda dependência nossa tem que vir de Deus. Porque se nós não confiarmos, se nós não dependemos de Deus, dificilmente, é muito provável que o nosso projeto, os nossos sonhos não vão à frente. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter poder, você pode ter posição, mas se Deus não estiver no negócio, será muito difícil que o seu projeto vá à frente. Então, a dependência de Deus é importante, é a primeira coisa que nós temos que buscar. Neemias, ele orou para falar com o rei, e lá, quando esteve diante dos seus opositores, ele pôs uma confiança muito grande no Senhor, em Deus, e ali ele recebeu a sua vitória. Deus tem que estar à frente de todos os nossos projetos e sonhos. Vou repetir. Deus tem que estar à frente de todos os nossos projetos e sonhos. Temos que levar a Ele, somente a Ele, nosso projeto, aquilo que está em nossos corações, os nossos sonhos, a Deus. A Ele você pode falar, você pode comentar, você pode pedir conselho, você pode pedir força, você pode pedir ajuda, você pode pedir conhecimento. A Deus, de Deus é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Você não precisa contar para o seu amigo, para a sua amiga, para as pessoas que estão ao seu lado, os seus sonhos. Espere em Deus, confie em Deus, entregue a Ele a sua vontade e no momento certo Deus vai agir na sua vida, te trazendo a vitória diante dos seus projetos. Então aqui nós vemos que Neemias, em segundo lugar, ele guardou em secreto a sua vontade, aquilo que estava no seu coração. Ele buscou conhecimento, conhecer o terreno, a realidade daquilo que ele queria, se era algo necessário, se era algo que ele podia ter para a sua vida. E ele buscou a dependência de Deus. Grande coisa fez Neemias aqui. Primeiro conhecendo os seus opositores, depois vendo aqui que tudo dependia de Deus, né? Então, é algo tremendo para nossas vidas, nós entendemos essas coisas. Quando nós temos um projeto, quando nós temos um sonho, a vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar em nós. Neemias já
conhecendo os seus opositores e vendo ali que Deus era com ele, ele preparou o povo para vencer. Aí sim, ele foi adiante, ele revelou aquilo que estava no seu coração e ele pediu ao povo para que estivesse junto com ele nesta obra. Então, Neemias preparou o povo para vencer. O sucesso vem se estivermos bem acompanhados, ou seja, com pessoas certas ao nosso lado, para nos dar a força e a ajuda que aqui precisamos. Logo após tomar conhecimento do real estado da cidade e ter conhecimento dos seus opositores, Neemias então foi falar com os judeus em Jerusalém. Aí sim, quando nós vemos que nós estamos preparados com o capacete da esperança, quando nós vemos que a realidade daquilo que nós precisamos, daquilo que nós sonhamos é possível, aí sim nós buscamos comentar, nós buscamos preparar pessoas ao nosso lado para estar junto conosco nesta obra. Neemias anima o povo. Neemias mostrou aos judeus a triste e difícil realidade em que eles viviam. Primeiramente, ele mostrou ali a situação. Olha, a situação que está isso daqui, nós podemos arrumar. Nós temos força para arrumar. Nós temos capacidade para refazer esses muros. Além disso, tocou num ponto sensível, que era a humilhação em que eles estavam vivendo. E falou para olha, a situação que vocês estão vivendo, como mendigos, como pessoas sem nada, desprovidas, sem uma segurança, porque os muros eram a segurança da cidade, as portas eram a segurança da cidade. E sem os muros e sem as portas, o povo estava desprotegido, o povo não tinha defesa. Então, ele mostrou ali a situação, a humilhação em que aquele povo estava vivendo. Porém, Neemias se identificou com a dor deles e os incentivou a mudar a situação. Neemias se colocou na situação deles, na posição deles. Olha, a situação em que nós estamos vivendo. Olha a situação que nós estamos passando. Então, ele não jogou aquela situação somente para aquele povo. Ele trouxe para a sua vida também, mostrando ao povo que estava com ele, mostrando a situação, mostrando as condições e falando para ele, eu estou com vocês, vamos junto nessa empreitada. Ele desafiou os judeus em Jerusalém a saírem da situação miserável em que viviam, ele reacendeu o ânimo. E aí então os judeus se animaram com aquelas palavras, com aquela posição de Neemias. Nós temos que lutar contra a incredulidade, o pessimismo e a incredulidade. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e nós vemos que não há uma saída. Nós olhamos para a pessoa e vemos que a situação não é muito difícil. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e terminar de desanimá-la, terminar de matá-la, terminar de colocar ela na situação mais baixa, mais profunda, no buraco mais fundo? Não. Nós temos que levantar nossas vozes, mesmo vendo a situação, estando ela ou não num leito de morte, nós temos que nos levantar, nos colocar em ânimo e ir falar palavras de força, de ânimo para aquelas pessoas, para que elas venham se animar diante de toda a situação. O propósito de unir o povo. Então, Neemias, depois de animar o povo, ele se levantou para unir o povo. Uma só força, um só braço, um só corpo, uma só mente. Neemias precisava do povo em equipe. Ele precisava que todos trabalhassem juntos, em união, e protegessem uns aos outros. Para conseguir isso, ele se pôs na posição em que se encontravam os judeus e disse, essa humilhação não é somente de vocês, ela é nossa. Está lá em Neemias 2:17. Unidos todos em uma só visão, em um só propósito. Então aqui, ele trabalhou aqui o ânimo do povo, depois ele uniu o povo. Ele disse para aquele povo, olha, nós temos que nos unir num só propósito, numa só posição, para que nós conseguimos fazer esses muros e refazer essas portas. Então, é importante nós estarmos em união com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, para que os nossos projetos
para que os sonhos sigam adiante. Sem união é difícil. O Salmo 133 nos diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade é o pavimento para alcançarmos nossos objetivos. A unidade é a necessidade que nós precisamos para alcançar aquilo que nós temos de projeto em nossas vidas. Sem a unidade é difícil. Um casal dividido na sua casa, ele não consegue prosperar. Ele não consegue seguir avante, por quê? Porque a mulher pensa de um jeito, o homem pensa do outro, e ali eles ficam se trombando, procurando cada um defender o seu lado da situação, defender os seus interesses. Então, a unidade é importante para que um lar venha prosperar, para que uma família venha prosperar, para que uma vida venha prosperar. Você tem que pegar aquela pessoa pela mão, levantar ela, carregar ela, dar a ela força, e estar junto com ela para que venha prosperar o projeto. Então, é importante que a unidade, a união esteja entre todos aqueles que estejam no mesmo propósito de refazer ou de fazer alguma coisa para a vontade de Deus. E nisso, com a unidade, nós reunimos todos os dons, né? Todos os ministérios, conciliando mais variedades e níveis de conhecimento, pois separados somos alvos fáceis para os reinos da treva. Tá? Então, a unidade é algo importante. E aqui, por último, no tópico 3.3, Neemias encorajou o povo a ter fé. Importantíssimo. Além de animar o povo, além de unir o povo tinha que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter fé naquilo que nós temos de propósito em nossas vidas. Nós vamos alcançar, nós vamos lutar e vamos alcançar. É essa fé que faz o movimento para que nós possamos crescer em força, em graça, em sabedoria, em conhecimento. É nessa fé que nós vamos alcançar o nosso propósito. Unidos, animados e em fé, somos vitoriosos. Com a presença de Deus ao nosso lado, não tem quem nos pare, não tem quem nos desanime, não tem quem nos barre, não tem quem nos impeça de fazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Então, Neemias contou aos magistrados, sacerdotes e ao povo como tinha sido abençoado lá quando esteve no reinado de Artaxerxes. Uma coisa é enfrentar os desafios por desobediência à palavra de Deus, e outra é olhar nos olhos do povo ao redor e dizer que foi Deus que nos levou ali, né? Então, há uma diferença muito grande de fazer, olha, eu tenho vontade de fazer isso. E outra coisa é dizer, olha, Deus me colocou nessa posição para fazer isso. É importante, nós temos esse recurso. Deus tem que estar à frente de todas as coisas, principalmente de nossas palavras, para aqueles que estão ao nosso lado. Porque uma coisa é o homem confiar em você e outra coisa é o homem confiar em Deus. Deus é importante. A aliança com Deus é o suficiente para que nós venhamos a ter fé, para que o povo venha a ter fé, para que aqueles que estão ao nosso lado venham a ter fé. Então, nós vemos aqui que o testemunho de Neemias foi suficiente, né? Ele contou ali o que aconteceu lá no reinado, onde ele estava, e levou aquele testemunho ao povo, mostrando o resultado numa atitude de ânimo e fé. Ali resultou aquele testemunho e o povo se animou. Olha, é importante, Deus está nessa obra, Deus está nesse negócio, Deus está se levantando para nos ajudar. Nós estamos aqui, os muros estão caídos, as portas estão derribadas, nós estamos desprotegidos, nós somos alvo fácil para os reinos da terra. Vamos nos unir, vamos nos animar e vamos ter fé. Daquele momento em diante, o povo já não importava se seria ali algo difícil, reparar aqueles muros e levantar aquelas portas, que seria, já não se importava com essa situação, o trabalho já não era mais a dificuldade para ele. Daquele momento em diante, aquele propósito passou
de ser patriota, levantar os muros da nossa pátria, reparar os portões da nossa pátria, as portas da nossa pátria, já passou disso, já não é mais essa condição, mas sim um propósito, um feito espiritual. O povo tinha uma fé viva e um foco claro. Deus está no negócio. Então, ali aquilo animou o suficiente para que aquele povo viesse se levantar com ânimo, com união e com fé, e foram ali apoiar Neemias naquela obra. Então é importante, irmãos, que nós sabemos lutar com essas vozes, escutar essas vozes, entender essas vozes, e ver o que é bom e o que é ruim. Nem todas as vozes são coisas ruins para nos tirar da posição de Deus. Tem vozes que vêm para nós para nos trazer a vontade de Deus. Então nós temos que ter discernimento nessas vozes, quando nós nos levantamos para fazer aquilo que Deus quer. A conclusão nos diz assim: apesar dos escárnios e das ameaças de Sanbalate, Tobias e Gesem, Neemias permaneceu firme em sua missão, confiando em Deus e inspirando os judeus a reconstruir os muros de Jerusalém. Sua liderança determinada, aliada à fé ao trabalho coletivo, transformou o desânimo em coragem e unidade. Essa é a ferramenta. Deus tem que estar à frente de todas as coisas nas nossas vidas. Você tem um propósito, você tem um sonho, você tem algo que você quer fazer, busque a Deus direção, busque a Deus conhecimento, busque a Deus força, busque a Deus condições de fazer aquilo que você está no seu coração. Deus há de abrir todas as portas. Procure reconhecer os seus inimigos, procure reconhecer o terreno que você vai pisar, procure ver quais as intenções dos seus inimigos, procure a dependência de Deus, procure a sabedoria e o conhecimento que vem de Deus, procure dar ânimo, procure unir e procure fortalecer a sua fé, que Deus há de dar vitória para a sua vida, amém? Que Deus venha te abençoar e te dar força e graça. Nós estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, temos aqui sob a direção de Deus, principalmente, e do nosso pastor Washington Luiz e a sua família, aqui no Jardim Alvorada. Fazemos parte do campo de Vila Alzira, sob a direção do nosso pastor presidente Antônio Campassi, que o Senhor venha abençoar a sua família, a sua vida, venha dar a ele condições de sabedoria e abençoar a sua saúde. Nós louvamos a Deus por esses homens de Deus que nos têm dado a oportunidade de podermos compartilhar e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós esperamos por você, internauta, venha nos visitar nos domingos, nós temos culto nos domingos, às 9 horas da manhã, e depois às 18 horas, às 6 horas da tarde, também 2 cultos no domingo. Nós temos o culto de ensino às terças-feiras, às 19h30 da noite, e nós temos o culto de oração às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Contamos com você, esteja conosco, será um prazer recebê-lo, e aqui estaremos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade, obrigado por você estar conosco nesta tarde. Louvado seja Deus e glorificado seja o nome do Senhor. Amém.